Olá pessoal, André da A4F Consultoria novamente no ar com vocês, tudo bem? Não vamos nos esquecer, iniciando, inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, tá bom? Bom pessoal, a gente está aqui hoje para falar de algumas coisas interessantes e nós vamos acabar abordando três temas aí no meio. Um deles é treinamento, né? Todo mundo me pergunta, olha, mas qual é o momento de fazer um treinamento? O que eu preciso fazer para me capacitar e etc, etc, etc. Pessoal, uma das coisas mais importantes que eu vejo é assim, alguns empresários, algumas empresas, elas simplesmente dizem assim, o treinamento é caro, o treinamento é uma coisa difícil de fazer, o colaborador tem que sair da empresa, e etc, etc, etc. Por outro lado, quando a empresa entrega o treinamento para o colaborador fala assim, meu Deus, lá vai a empresa me dar aquele treinamento, eu vou ter que ir para o treinamento não vai ser do jeito que eu quero, e etc, etc, etc. Pessoal, vamos entender o seguinte, e é muito importante que você entenda isso nesse momento. Qualquer forma de capacitação profissional hoje é muito importante. A gente vive num mundo hoje onde, como é que eu posso explicar? O nível de concorrência, o nível de capacitação das pessoas é muito alto. A gente precisa estar na mesma página que os melhores. E para isso a gente precisa treinar, a gente precisa se capacitar, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa se aprimorar. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: qualquer forma de treinamento hoje é muito importante. Forma, pessoal, no sentido de plataforma digital, de treinamento presencial, de literatura e de bons conteúdos. É isso que eu quero dizer com qualquer forma e não é qualquer tipo de treinamento, tá? Você pode hoje fazer uma série de treinamentos, por exemplo, em plataformas digitais muito bons. Mas para isso você vai precisar pesquisar, você vai precisar entender quem são as pessoas que estão ministrando esse tipo de treinamento, né? Se você vai fazer um treinamento pela sua empresa, que bom, aproveite ao máximo esse treinamento. Porque se a empresa está te colocando para fazer esse treinamento é porque muito provavelmente ela entende que você precisa evoluir e aprimorar em determinados pontos. Então, pessoal, é muito, muito importante que você aproveite o treinamento. Mas o que eu sempre digo do treinamento é o seguinte: o mais importante de um treinamento, além de você participar bem desse treinamento, é o pós-treinamento. É se realmente você vai pegar aqueles conceitos que você aprendeu no treinamento e vai tentar inserir no seu dia a dia. Porque sem isso, pessoal, não adianta treinar. Esse é o ponto. E o treinar é se manter, sabe? É um ciclo. Você precisa continuar tentando utilizar as ferramentas que você aprendeu em determinado treinamento. Porque elas sim são valiosas, elas sim são importantes para que você mude de ideia, para que você comece a pensar fora da caixinha, a que você comece a trazer para dentro da empresa inovações, para que você consiga atuar em alto desempenho, em alta performance dentro da empresa. Uma das coisas importantes que você deve fazer quando você tem um treinamento e ao voltar para uma empresa é tentar compartilhar com as pessoas aquilo que você aprendeu em determinado treinamento. Porque quando você compartilha, pessoal, ao mesmo tempo você ensina e ao mesmo tempo você evolui e ao mesmo tempo você treina. Treina onde? Treina naqueles conceitos, naquelas ferramentas que você aprendeu e que talvez elas não sejam ainda tão automáticas quanto você gostaria, mas que sem treinar ou sem tentar utilizar ou sem tentar colocar em prática essas ferramentas, você também não vai a lugar nenhum. E aí a gente começa a entrar num segundo ponto, que é o ponto onde você faz um treinamento para os vendedores da empresa. E treinar vendedores não é fácil, porque quem tem que passar a mensagem para um vendedor, muitas vezes é um outro vendedor. Ou seja, o vender para vendedores é muito complicado, porque o vendedor vai ter sempre o contraponto do dia a dia, vai ter sempre a conversa de dizer não é bem assim que funciona, porque eu estou lá na linha de frente no dia a dia e eu é que sei o que eu preciso fazer para negociar ou etc. Então, este tipo de vendedor, pessoal, é um tipo de vendedor
que é preocupante em determinados pontos de vista, porque ele vai ter sempre uma resposta negativa para qualquer solução que você apresentar. Esse é o ponto. Então é muito importante, pessoal, que você consiga levar a este vendedor a importância do porquê ele está sendo treinado. Para que ele consiga sair da vala comum, para ele conseguir apresentar melhores soluções aos seus clientes. E não pense que não treinar vendedor dá na mesma, porque não é verdade. Hoje os vendedores também precisam de treinamento, e qualquer que seja ele, seja o vendedor externo, seja o vendedor interno, seja aquela pessoa que faz ligações telefônicas e etc, etc, etc. É muito importante para essas pessoas bons treinamentos. Ao mesmo tempo, as empresas dizem assim, mas eu treino aquele vendedor e ele não performa, ele não me traz resultado e ao contrário, está sempre reclamando. Pessoal, esse tipo de vendedor, muito provavelmente você deve convidá-lo a sair da empresa. Mas no final da conta, acaba que chega no final do mês, ele sempre me traz uma coisinha ou outra. Olha, desculpa, sempre me traz uma coisinha ou outra, não serve. Hoje você tem condições de ir ao mercado e buscar os melhores vendedores para atuarem com você. Esse é o ponto. E se esses vendedores são mais caros, tente formar novos vendedores e não fique na mão daqueles vendedores mais antigos e exclusivos e que se acham os melhores vendedores do mundo e que não compartilham e que estão sempre dizendo, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que esse cliente não ia falar com essa pessoa. Isso não adianta nada. O que adianta na hora de vender, pessoal, é você criar empatia com o seu cliente, é você criar com o seu cliente uma relação de amizade, uma relação onde você possa levar a ele coisas interessantes, ou seja, você começa a se comprometer com o sucesso do cliente. Isso é muito sério hoje em dia, pessoal. Tem empresas hoje que já falam em sucesso do cliente, a função é SC, sucesso do cliente. Isso quer dizer o quê? A pessoa que trabalha na sua empresa, ela praticamente atua como um advogado, atua como um defensor do cliente dentro da sua empresa. Ela sabe das necessidades daquele cliente e está tentando trazer para a sua empresa algumas informações para você tentar adequar a sua forma de trabalho às necessidades e às vontades do cliente. E assim com isso, criando e construindo uma relação com esse cliente que é muito importante. É uma relação de confiança. Por que não dizer amizade? Sim, é uma relação de amizade. Sim, é uma relação de comprometimento entre partes. Esse cliente que vai ser bem atendido e que vai entender que você como empresa se compromete com o seu sucesso, vai ser um cliente que qualquer concorrente vai querer, mas nenhum deles vai conseguir. Porque tudo que esses concorrentes tentarem trazer de novo a esse cliente, ele vai contrapor e vai dizer, mas tudo isso e mais um pouco eu já tenho da empresa que me atende hoje. Quanto é que custa isso, pessoal? Custa com certeza muito trabalho, com certeza muita dedicação, muito entendimento. Agora você, empresário que está do outro lado, quando tiver o seu vendedor, os seus executivos de venda lhe trazendo informações relevantes sobre sucesso do cliente, pare e escute. Se você realmente se preocupou em treinar os seus vendedores de uma forma que eles consigam extrair esse nível de informações dos seus clientes, pare e escute. Ele está lhe dando o maior patrimônio que você poderia querer como empresa. Clientes sustentáveis. Clientes que vão ficar com você independente do que aconteça durante anos e anos a fio. Porque sabem que quando trazem as necessidades dele, você faz o possível e o impossível para entregar alguma coisa adequada a essas necessidades.
Talvez não seja 100% do que o cliente pediu e talvez nunca será, mas ele se sente valorizado, ele sente que você resolveu os seus problemas na maioria dos casos. E é esse o segredo hoje em dia de vender e vender bem. A venda não é mais aquele negócio, eu vendo para um, vendo para outro, vendo para outro, um reclama, sai, eu consigo outro cliente, como as nossas queridas operadoras de telefonia fazem. Ganha um cliente hoje e perca um cliente amanhã. Isso não funciona mais. As empresas precisam cada vez mais de clientes sustentáveis. E aí eu digo para vocês, pesquise quem são os grandes players que têm o mesmo estilo de negócio dos seus principais clientes e tente trazê-los para você também. Foque realmente nos clientes que já compram a sua marca, como você pode agregar mais produtos ou serviços dentro dele. Aumente o seu portfólio dentro dele, ainda que seja um portfólio de serviço, de excelência no atendimento. Agregue valor a este cliente, porque este cliente é seu. Quanto mais informações dele você obtiver e melhores ferramentas você lhe entregar, mais tempo esse cliente ficará com você. E aí, ao invés de você fazer descontos mirabolantes, condições de pagamentos assustadoras para trazer novos clientes que você nem sabe se vão ficar com você muito tempo ou não, trabalhe o seu cliente atual. Busque entender as necessidades desse cliente. Esse é um ponto muito importante. E para isso, pessoal, a gente volta no início do que a gente comentou hoje. Treinamento, capacitação de pessoal. Isso é muito importante. Ah, mas André, tem gente que não quer. Tem gente que não quer, então ela não deveria estar trabalhando na sua empresa ou com você. Ela vai trabalhar no concorrente com a sua carta de recomendação. Fique com as pessoas que querem trabalhar. Fique com as pessoas que querem buscar conhecimento. Fique com as pessoas que compartilham informações para você e dentro da sua empresa e dentro do seu ambiente corporativo. Esse é o segredo. Então isso, pessoal, é o que a gente chama do pensamento na abundância. Quanto mais você disseminar dentro da sua empresa as boas práticas, as coisas que dão resultado e, claro, as coisas que não deram resultado e como nós podemos melhorar o que não deu resultado, mais sua empresa terá sucesso. É simples. Saiba ouvir, saiba entender o que as pessoas estão falando. Procure ver as informações que estão chegando, tente tratar essas informações de uma maneira transparente, clara, objetiva. Busque dentro dessas informações os reais fatos delas. Se você está na dúvida, pergunte novamente. Faça uma pesquisa de satisfação junto a seus clientes. Hoje em dia, quando a gente vê falar em pesquisa, o pessoal faz aquelas pesquisas intermináveis que chega na terceira ou quarta página, o cliente já não aguenta mais, ou faz pesquisa simplesmente para apresentar para a empresa no final do ano como norma, ou que foi feita, mas realmente não aproveita a pesquisa de forma a trazer informações pertinentes à melhoria do seu negócio para com o seu cliente. Esse é o ponto essencial, pessoal. Procure tratar o seu cliente de forma global e não de forma genérica. Hoje em dia, a gente já falou isso aqui em outros vídeos, a gente vive a época da personalização. A gente quer as nossas coisas personalizadas da forma que a gente gosta. Com o cliente não é diferente, ele tem suas necessidades diárias. Quantas vezes eu não vejo pessoas dentro de corporações dizendo assim, mas esse é o meu procedimento. As pessoas precisam entender que o nosso procedimento... Pessoal, quem tem que entender o procedimento do cliente é você. E você tem que buscar adequar os seus procedimentos às necessidades do cliente. Porque quem paga a conta no final do mês, tanto o seu salário quanto a sustentabilidade da sua empresa, é o cliente.
não é o seu procedimento interno. E a não ser que esse procedimento interno impacte em problemas fiscais, em problemas de imposto, algum tipo de problema nesse sentido, esse seu procedimento você enfiou dentro da sua cabeça como a melhor coisa a fazer, sem saber se é o melhor para o cliente que está do outro lado. E aí, quantas vezes você não vai ouvir, eu não gosto de comprar daquela empresa porque lá tem uma burocracia, porque lá demora tanto tempo para fazer um cadastro, porque lá demora... Pessoal, esse impacto negativo que o teu procedimento pode estar trazendo ao seu cliente é muito grande. Então, antes de criar qualquer procedimento, qualquer norma, cuidado, porque ela tem que privilegiar o atendimento ao seu cliente e não necessariamente a você. Claro, você tem que buscar a otimização do seu dia a dia de trabalho, da sua burocracia. É claro que você tem as melhores práticas, as melhores formas de como eu atuar dentro da minha corporação. É claro que você tem. Só cuidado para não travar a compra de um cliente. Cuidado para não travar as necessidades do cliente, porque aí não adianta nada. Eu vou dar um último exemplo a vocês. Uma vez eu quis comprar um aparelho de celular que estava numa vitrine e era peça de mostruário. E aí eu sentei com a vendedora toda feliz porque era um aparelho interessante e acabou que eu saí sem a peça de mostruário porque o sistema não liberou. Eu acho até que eu já contei isso para vocês. Mas veja que loucura, o sistema não liberou um aparelho de celular na época de R$ 2.500 porque era uma peça de mostruário e aquele vendedor perdeu a comissão e aquela empresa perdeu a venda. Porque não se conseguiu uma solução para se vender uma peça de mostruário. E o gerente daquela loja virou para mim e ainda disse, infelizmente, é o nosso procedimento. Quer dizer, não havia ninguém que pudesse pegar um telefone e falar com alguém do sistema ou com qualquer outra pessoa para se resolver o problema de uma venda, ou seja, de um cliente. E o que aconteceu? É claro que eu fui na loja do lado, acabei comprando um outro produto, mas era um produto de telefonia celular e eu acabei comprando da loja concorrente. É simples assim, pessoal. Hoje nós temos essa facilidade. Se não fosse assim, talvez fosse para a internet comprado e teria comprado pela internet. Pode ser. Então, pessoal, o mais importante quando a gente fala em treinamento, quando a gente fala em pessoas, é que nós precisamos nesse momento estar bem capacitados, estar compartilhando as melhores práticas. E claro, não criar procedimentos demais para que a gente não corra o risco de não vender. Então, pessoal, mais uma vez, se você precisa de treinamento, se você quer entender se é o momento de fazer um treinamento, porque nem sempre é o momento de treinamento. Às vezes o momento é antes do treinamento, são outras situações. Fale com a 4F. Nós estamos aqui para ajudar você, ajudar a sua empresa a definir quais são os melhores treinamentos do momento, o que é possível fazer. André, eu não quero gastar um centavo, eu quero buscar treinamentos pela internet. A gente pode tentar te ajudar também, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.